Prática interdisciplinar, socialização, seminário, módulo 7. O papel dos jogos e das brincadeiras no desenvolvimento infantil. Tutora Luciana Vieira Fialho. Alunas: Débora Letícia da Silva Freitas, Mara Lúcia Nunes de Lima Oliveira, Natália Clarissa Moraes Gomes, Rita José do Nascimento e Tailane Feitosa da Silva. Esse material investiga o papel dos jogos e das brincadeiras no desenvolvimento integral da criança, abrangendo as dimensões cognitiva, social, emocional e física. O desenvolvimento infantil é um processo complexo que envolve diversas áreas, e as atividades lúdicas são essenciais nesse processo, pois promovem oportunidades de exploração, aprendizagem e interação social. A revisão da literatura indica que os jogos e as brincadeiras desempenham um papel crucial no desenvolvimento global da criança, estimulando atividades motoras, cognitivas, sociais e emocionais. O lúdico permite que a criança interaja com o meio, construa um conhecimento e se comporte de forma mais avançada do que da vida cotidiana, exercendo papéis e desenvolvendo ações que mobilizam novos conhecimentos e habilidades. Por fim, pode-se afirmar que a inclusão de atividades lúdicas no contexto educacional e familiar é fundamental para promover um desenvolvimento saudável e integral dessas crianças. O artigo destaca a necessidade de valorizar e compreender os jogos e as brincadeiras como instrumentos essenciais no processo de desenvolvimento infantil. Palavras-chave: jogos e brincadeiras, atividades lúdicas e desenvolvimento infantil. Olá, meu nome é Mara Lúcia Nunes de Lima Oliveira e hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, que é o papel dos jogos e das brincadeiras no desenvolvimento infantil. Bom, como nós sabemos, o desenvolvimento infantil é um processo complexo que envolve várias dimensões: a cognitiva, a social, a emocional e a física. Nesse contexto, as atividades lúdicas desempenham um papel fundamental. Elas não apenas entretêm as crianças, mas também oferecem oportunidades valiosas de aprendizagem e de crescimento. O nosso estudo, ele propôs analisar como os jogos e as brincadeiras contribuem significativamente para o desenvolvimento integral das crianças. É importante entender que essas atividades são muito mais do que apenas momentos de diversão. Elas são ferramentas poderosas que ajudam as crianças a adquirir habilidades importantes. Bom, a revisão da literatura do nosso trabalho indicou que as atividades lúdicas têm um impacto significativo no desenvolvimento global da criança. Então, os resultados mostraram que a inclusão de jogos em ambientes educacionais e familiares é essencial para o crescimento pleno da criança. Assim, nós podemos concluir que é fundamental valorizar os jogos e as brincadeiras no processo educativo. O desenvolvimento integral da criança é um processo complexo que envolve diversas dimensões, como a cognitiva, social, emocional e a física. Nesse contexto, as atividades lúdicas, como os jogos e as brincadeiras, desempenham um papel fundamental, pois proporcionam oportunidades únicas de aprendizado e de crescimento. O presente estudo tem como objetivo analisar a importância dos jogos e das brincadeiras no desenvolvimento integral da criança, buscando compreender de que maneira essas atividades contribuem para o seu desenvolvimento global. A pergunta que norteia esse trabalho é: de que forma os jogos e as brincadeiras podem contribuir para o desenvolvimento integral da criança, abrangendo as dimensões cognitiva, social, física e emocional? Por meio dessa investigação, pretende-se demonstrar como os jogos e as brincadeiras podem ser muito mais do que simples atividades de entretenimento para o universo da criança, frisando que estes constituem ferramentas poderosas para o desenvolvimento delas, favorecendo a aquisição de habilidades, a expressão das emoções e a integração social e a exploração do mundo à sua volta. Bom, agora nós vamos aprofundar um pouco mais. A palavra lúdico tem uma origem do latim, que é ludus, e significa jogo. No entanto, o conceito de lúdico vai muito além de um simples ato de brincar. Ele é um traço essencial para o comportamento humano, reconhecido como vital para o desenvolvimento psicológico e social das crianças. O desenvolvimento infantil é realmente complexo e abrange diversas dimensões. As atividades lúdicas, como jogos e brincadeiras, elas são fundamentais nesse processo, proporcionando oportunidades únicas para as crianças aprenderem e crescerem em várias áreas. A pergunta central que guiou a nossa pesquisa foi: de que forma os jogos e as brincadeiras podem contribuir para o desenvolvimento integral da criança? Essa questão nos levou a explorar a relação entre as atividades lúdicas e o desenvolvimento infantil. Assim, nós realizamos uma pesquisa, uma revisão de literatura, analisando tanto estudos teóricos quanto empíricos, e como elas funcionariam como instrumento de aprendizado. Além disso, nós buscamos também identificar características e elementos chaves dos jogos que favorecem o desenvolvimento. O objetivo era demonstrar a importância dessas atividades lúdicas na vida das crianças e como elas funcionariam como instrumento de aprendizado. Além disso, nós buscamos também identificar características e elementos chaves dos jogos que favorecem o desenvolvimento. Discutimos diferentes tipos de atividades lúdicas e os contextos mais propícios para a prática.
Piaget, 1978, página 208. O jogo começa com efeito desde os primórdios de dissociação entre assimilação e acomodação, após haver aprendido a agarra, a balançar, alcançar, etc. O que comportava ao mesmo tempo um esforço de acomodação a situações novas e um esforço de repetição, reconhecimento e generalização, que constitui o fato de a criança agarrar pelo prazer e agarrar, balançar pelo prazer de conseguir balançar, etc. Em resumo, repete suas condutas sem um novo esforço de aprendizagem ou de descoberta, mas pela simples alegria de dominá-las, de dar ao espetáculo sua própria potência e de a ele submeter o universo. Assimilação, desassocie, assim da acomodação, subordinando e tendo a funcionar por si própria. O Arlon, 207, página 54, 55. As brincadeiras funcionais podem ser movimentos muito simples, como estender, encolher os braços ou as pernas, agitar os dedos, tocar o objeto, imprimir-lhe um balanço, produzir ruídos ou sons. Uma atividade em busca de efeitos com as brincadeiras de faz de conta, cujo exemplo típico, brincar de boneca, montar um cabo de vassoura como se fosse um cavalo, etc. Uma atividade cuja a interpretação é mais complexa. Nas brincadeiras de aquisição, a criança fica conforme uma expressão coerente. Todos os olhos e todo o ouvido, ela olha, escuta, esforça-se para perceber e compreender coisas e seres, cenas, imagens, relatos, canções, parece captar toda a sua atenção. Nas brincadeiras de fabricação, diverte-se em juntar, combinar entre si objetos, modificá-los, transformá-los e criar novos. Vygotsky, 2007, página 109. A imaginação é um processo psicológico novo para a criança, representa uma atividade especificamente humana de atividade consciente, não está presente na consciência das crianças muito pequenas. Como todas as funções da consciência, ela surge originalmente da ação. Podemos dizer que a imaginação nos adolescentes e nas crianças, idade pré-escolar, é o brinquedo sem ação. Olá, me chamo Kailana Feitosa e vim falar minha parte do trabalho sobre a fundamentação teórica, aonde eu vou falar um pouco do que eu entendi. A fundamentação teórica, trouxemos algumas citações de alguns pensadores, por exemplo, como Vygotsky, Piaget, o Arlon, e o que eles realmente nos pretende a passar a visão deles, que a aprendizagem, ela envolvendo com o brincar, envolve muito a imaginação da criança, aonde se torna mais fácil, mais prazeroso, e tudo aquilo que seja mais lúdico se torna mais fácil, e a criança vai ter mais atenção, compreensão nas aulas, durante as aulas, e também, além de tudo, se torna mais fácil, aonde que o brincar e o ensinar, eles precisam caminhar junto, não é verdade? Para haver uma interação e um conceito. Eu vou trazer uma passagem aqui rapidinho de um pensador, o Kisumoto, 1992, página 24. Por meio de uma aula lúdica, o aluno é estimulado a desenvolver sua criatividade e não a produtividade, sendo sujeito do processo pedagógico. Eu resumi para a gente poder entender essa compreensão, né? Como eu falei, que às vezes o lúdico vai mais do que uma boa produção, que é onde eles entendem mais, aonde eles acabam se envolvendo mais na sala de aula. Escola também é um lugar de brincar. A imagem mostra um grupo de crianças brincando e interagindo com blocos de montar em uma sala de aula colorida e animada. A professora está acompanhando e incentivando o jogo, demonstrando sua compreensão da importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento infantil. Esta cena enfatiza o papel fundamental dos jogos e brincadeiras no processo de desenvolvimento integral da criança, abrangendo aspectos cognitivos, sociais, emocionais e físicos. A imagem ilustra como essas atividades lúdicas proporcionam oportunidade de exploração, aprendizagem e interação social, conforme abordado no texto. O artigo adotou uma abordagem metodológica qualitativa para compreender o papel dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento integral das crianças. A pesquisa utilizou uma abordagem abrangente, combinando diferentes estratégias. Uma delas são revisão da literatura existente sobre o tema, analisando as diversas perspectivas teóricas acerca da importância do lúdico no desenvolvimento infantil. Isso permitiu situar o estudo no campo do conhecimento e fundamentá-lo em bases sólidas. A realização de estudos de caso, nos quais os pesquisadores examinaram exemplos práticos da aplicação das atividades lúdicas em contextos educacionais. Isso possibilitou a avaliação do impacto correto dos jogos e brincadeiras no comportamento e na aprendizagem das crianças. Síntese e análise integrada de todo o material coletado, a fim de identificar padrões, tendências e recomendações que embaseassem as conclusões do estudo. Essa abordagem metodológica multifacetada conferiu ao artigo um caráter robusto e abrangente, permitindo uma investigação profunda do fenômeno estudado a partir de diferentes perspectivas e fontes de informação. Olá, meu nome é Natália Clarissa. Vou continuar com o trabalho falando uma parte muito importante que é da metodologia e fala também sobre a escola também é um lugar de brincar, né? A escola não é só tá ali estudando, fazendo tarefa, atividade, mas também
é um lugar de brincar. E esse lugar de brincar trabalha várias partes com os alunos, né? Várias partes importantes, que eu vou falar aqui algumas delas. Mas, primeiramente, essa imagem que é mostrada aí no nosso trabalho, vê que tem um grupo de crianças, né, junto com a professora, e a professora está interagindo ali com eles, com blocos, né, de montar em uma sala de aula, uma aula colorida, né, com blocos coloridos e bem animada. Então a professora está acompanhando e incentivando o jogo, né, demonstrando sua compreensão da importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento infantil. Então ela mostrando que é importante esse tipo de atividade lúdica, para que o aluno se desenvolva melhor, né? E esta cena também enfatiza o papel fundamental dos jogos e brincadeiras no processo de desenvolvimento integral da criança, abrangendo vários aspectos. Quais são os aspectos que desenvolvem? Aspecto cognitivo, social, emocional e físico, né? E também mostra, essa imagem ilustra como essas atividades lúdicas proporcionam oportunidade e exploração, né? Aprendizagem e interação, né? As pessoas vão estar interagindo ali umas com as outras, vai estar interagindo com a professora, né? E também o artigo também adotou uma abordagem metodológica qualitativa para compreender o papel dos jogos e brincadeiras no desenvolvimento das crianças. E a pesquisa utilizou uma abordagem abrangente combinando diferentes estratégias. Quais são as estratégias? Vou falar algumas delas, né? Uma delas são a revisão da literatura, e vai estar analisando as diversas perspectivas teóricas acerca da importância do lúdico no desenvolvimento infantil. E isso permitiu, né, situar o estudo no campo de conhecimento e fundamentá-lo às bases sólidas. Outras estratégias também, faladas no artigo, é a realização de estudo de casos no quais os pesquisadores, né, eles examinaram exemplos práticos, né, na aplicação da atividade lúdica, né? Eles foram analisar como é que funciona a atividade lúdica no ambiente escolar, né? Em contextos educacionais. Então, isso possibilitou a avaliação dos impactos corretos dos jogos e brincadeiras no comportamento e na aprendizagem da criança. Também analisou também a síntese e análise integrada de todo o material coletado, a fim de identificar padrões, tendências e recomendações que baseassem as conclusões do estudo. Então, essa abordagem metodológica multifacetada conferiu ao artigo um caráter robusto e abrangente, permitindo uma investigação profunda de fenômeno estudado a partir de diferentes perspectivas e fontes de informação. Então, a gente viu, né, que a importância, o ato de brincar, o ato de fazer atividades lúdicas, né? Não é só brincar, é ali que a criança brincando vai aprender, vai se desenvolver, vai interagir com outras pessoas, com outras crianças, com a professora, vai interagir no mundo social, né? A gente vê que eles aprendem mais brincando e tendo uma atividade lúdica. Então é isso. A pesquisa demonstrou que os jogos e brincadeiras desempenham um papel crucial no desenvolvimento integral da criança, pois abrangem diferentes dimensões do crescimento e da aprendizagem. Desenvolvimento físico. As atividades lúdicas estimulam a coordenação motora, o equilíbrio, a força e a resistência física das crianças. Desenvolvimento cognitivo. Os jogos e brincadeiras promovem o desenvolvimento da memória, atenção, resolução de problemas e raciocínio lógico. Desenvolvimento social. As atividades lúdicas fomentam a interação entre as crianças, a cooperação, a comunicação e o desenvolvimento de habilidades sociais. Desenvolvimento emocional. O brincar permite que as crianças expressem seus sentimentos, lidem com emoções e desenvolvam autoconfiança, resiliência e autorregulação. Diferentes autores destacam a importância de incluir os jogos e brincadeiras no contexto educacional e familiar, pois estes propiciam significativamente o desenvolvimento integral durante a infância. Portanto, é fundamental que pais, professores e profissionais de educação compreendam a relevância do brincar e proporcionem oportunidades diversificadas de atividades lúdicas no dia a dia das crianças. Como vimos na pesquisa, os jogos e brincadeiras são extremamente importantes na vida de uma criança, pois traz o estímulo em alguns desenvolvimentos na vida deles, como por exemplo, no desenvolvimento físico, estimula a coordenação motora deles, como também no desenvolvimento cognitivo, pois com isso ajuda eles a ter mais atenção, ajuda na memorização deles e também na resolução de problemas.
Vimos também o desenvolvimento social, que traz a interação com outras crianças da mesma idade ou crianças um pouco mais velhas, e estimula esse desenvolvimento social na vida da criança, como também tem o desenvolvimento emocional, pois através dos jogos e brincadeiras eles aprendem a lidar com suas emoções, com seus sentimentos. E temos visto o quanto é fundamental que os pais, responsáveis, professores, todos que trabalham na parte da educação, estimulem as crianças com jogos e brincadeiras, pois através de jogos e brincadeiras diversificados, eles trazem atividades lúdicas que vai ajudando a criança a desenvolver esses aspectos físicos, emocionais, cognitivos, como também o desenvolvimento social, que é muito importante na vida de uma criança. Essa pesquisa demonstrou que os jogos e brincadeiras desenvolvem um papel fundamental no desenvolvimento integral das crianças, abrangendo aspectos físicos, cognitivos, sociais e emocionais. As atividades lúdicas, elas estimulam o desenvolvimento motor, a coordenação, a saúde e o bem-estar físico. No campo cognitivo, elas promovem a memória, a atenção, a resolução de problemas e o raciocínio lógico, além de contribuírem para a aquisição de conceito e a expansão do conhecimento. Olá, me chamo Rita, sou estudante do 7º semestre de Pedagogia aqui da Unicef. Vim e falarei da conclusão do nosso trabalho. É evidente que os jogos e brincadeiras desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da criança, conforme demonstrado no nosso trabalho. As atividades lúdicas não apenas incentivam o desenvolvimento motor, mas também se estende, se amplia a dimensões maiores, como cognitivas, sociais e emocionais. Quando as crianças brincam, ela tem a oportunidade de explorar o mundo ao seu redor, o que é de extrema importância para o seu desempenho, saúde e bem-estar desta criança. Além disso, no aspecto cognitivo, os jogos são ferramentas valiosas que ajudam a desenvolver a memória, a atenção, a capacidade de resolução de problemas e raciocínio lógico. Eles não apenas facilitam a aquisição de conceitos, mas também expandem o conhecimento e a capacidade da criança desenvolver diversas formas e de maneiras prazerosa e envolvente. No que diz respeito ao desenvolvimento social, as brincadeiras são essenciais nessa questão. Elas promovem a interação, cooperação e a comunicação, permitindo que as crianças construam próprias habilidades sociais capazes de envolvê-la em sociedade. São fundamentais ao longo de suas vidas. Em relação ao campo emocional, o brincar é uma forma de se expressar. Através das brincadeiras, as crianças podem lidar com suas emoções, desenvolver autoconfiança, resiliência e aprender a se autorregular. Portanto, é imprescindível que pais, educadores e responsáveis por essas crianças entendam e comecem a colocar em prática, em toda a sua infância, a ludicidade, o brincar, a importância de brincar. Proporcionar um ambiente rico em experiências de brincadeiras e jogos não é apenas algo desejável, mas é algo fundamental, de extrema importância para o desenvolvimento adequado para as crianças. Ao incentivar o uso dos jogos e brincadeiras em todos os âmbitos da infância, esta criança poderá crescer com muitas outras habilidades, construindo para que as crianças desfrutem de um crescimento pleno, estimulando suas potencialidades em todas as dimensões. Aqui vocês encontram as referências bibliográficas do nosso trabalho. Agradecemos por ter assistido até aqui.